Olá, eu sou o JF Reis e este é o segundo de uma série de vídeos que tratam sobre as fases de um relacionamento ou também a fase em que você está à procura de um. Através de vídeos de colegas da internet, eu abordo como você se comportar em cada fase, para que você sofra menos ou aproveite mais essa fase. Uma ferramenta importante para o sucesso de um relacionamento é você conhecer o outro, né? Então é muito importante você conhecer as características do gênero do seu parceiro. Isso evita que você entre em atritos desnecessários, porque é a característica daquele gênero. Não adianta, ele não vai ser diferente. Então você aprende a lidar com ele. Isso facilita bastante. Quer ver um exemplo? As mulheres, elas enxergam muito mais cores do que os homens. Então, de repente, a mulher vai pedir para o marido, vai lá e procura na escala de cor, compra a tinta para a gente pintar aqui o nosso quarto. É um tom, essas cores malucas aí, que são todas parecidas. O homem vai lá, tenta, né, e ele tem uma grande chance de não conseguir trazer a cor que ela quer, porque ele não enxerga isso, é uma característica física do homem. Ele não consegue. Então é melhor a mulher fazer esse tipo de trabalho, ela escolher a cor. Para o homem, deixa ele para pintar a parede lá com rolo, com pincel, enfim. Já de outro modo, vai carregar um vaso super pesado. Geralmente, quem vai fazer isso no casal? O mais forte deles, geralmente o homem. Por quê? Porque a característica do homem é ter uma força física maior que da mulher. Então, são apenas diferenças, tá? Nesse caso aí, diferenças físicas. Mas não é isso que a gente vai tratar aqui. A gente sabe que existem as diferenças. A mulher é mais emocional e o homem é mais racional. A ciência, ela não gosta de cravar isso. Por quê? Porque pode gerar alguns preconceitos, se gera uma expectativa no ambiente de trabalho que a pessoa de um gênero tem que atingir tal meta, tem que agir de tal jeito, então isso não é legal. E existem as diferenças individuais. Uma mulher não vai ser igual a outra e um homem não vai ser igual a outro. O que vale para um, não vale para o outro. Há quem diga que isso é um mito cultural, porque na verdade vai depender de como a pessoa foi criada. Porque homens e mulheres, ambos podem sentir, né, ter o sentimento, ser emotivos e também podem pensar. Ambos são racionais. Anatomicamente falando, não existem muitas diferenças entre um cérebro masculino e um feminino. Porém, não dá para negar que existem diferenças sutis nas conexões. E o que nós vamos falar aqui não é sobre diferenças do homem e da mulher atuais. O mundo mudou, muita coisa mudou. Nós temos hoje energia elétrica, internet, as relações mudaram. Nós vamos falar aqui do quê? As características primitivas. São aquelas características que nós trazemos lá do tempo das cavernas. São os instintos que nos protegiam de predadores, que nos faziam caçar melhor, proteger a família, criar os filhos, preservar a espécie, dar prosseguimento à espécie. E por que é importante saber disso? É porque nós reagimos, na maior parte das vezes, com os nossos instintos primitivos. Nas nossas relações cotidianas, a maior parte das vezes que a gente reage a alguma coisa, essa reação ela não é racional, ela não é pensada, ela é instintiva. E o instinto é esse instinto primitivo que nós temos. Por isso é muito importante a gente entender como homem e como mulher pensam instintivamente. Pensar é meio estranho falar, né? Como reagem instintivamente. Então, quando a gente reage a algo, a gente não pensa sobre isso. A gente simplesmente fala ou faz um gesto, o semblante muda, reage de um jeito que não é pensado, é instintivo. Então a gente reage do jeito que o corpo sente
e do jeito que ele quer se expressar. Imagina você que você está num calor de 42 graus, solão, você está na rua, aí você entra no edifício, entra lá e no hall de entrada está com ar-condicionado a 17 graus. Você geralmente gosta de ar-condicionado, gosta de ambientes frescos e tal. Mas quando você chega de 42 e entra numa sala dos 17, você vai ter um choque. E na hora você vai reagir. Seu corpo reage de um jeito que é ficando arrepiado para segurar o calor, né, corporal e manter a temperatura. E você também, você não vai achar gostoso. Você vai sentir aquele choque, falar, nossa! Depois de um tempo, você pode até falar, não, até que está gostosa essa sala, o ambiente está gostoso. Mas naquele momento que você tem choque térmico, você vai ter uma outra resposta, tá? Que não é aquela que seria se você tivesse pensado. Então isso é uma reação. Tá, mas e aí? A gente vai só conhecer as características para a gente se dar bem, para ver como que é isso, como é aquilo, para evitar brigas. Mas e o nosso lado? A gente tem que ver o nosso lado também, né? Então, autoconhecimento. É muito importante a gente saber quais as características do nosso gênero para a gente se melhorar, a gente tomar cuidado com essas reações nossas. Quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente se conhece, muito menos nós vamos deixar o nosso instinto falar. Porque daí a gente pensa. É como uma pessoa educada. Ela recebe, sei lá, um empurrão, um xingo, alguma coisa. Ao invés dela reagir na violência e tal, e reagir da mesma forma, empurrando ou xingando, não. Ela é educada, ela já sabe o que é bom. Ela já sabe que simplesmente a indiferença vai ser a melhor resposta. Tranquilo. Então, a gente se conhecendo, a gente conhecendo o que deve ser feito, muda tudo. A gente vai reagir de outro modo. Aliás, falando sobre educação, a educação e o cavalheirismo pregam o ladies first, né? Primeiro as damas. Mas aqui nós vamos inverter um pouquinho essa ordem. Vamos falar primeiro das características masculinas. Porque o homem, ele é muito menos complexo que a mulher. O homem é muito simples, muito fácil de lidar com ele. Talvez algumas mulheres achem esse conteúdo aqui um pouco machista. Nem sou eu que estou falando, são os colegas que vão dizer as coisas. Mas é porque assunto primitivo. E instinto primitivo, o mundo era muito machista. Então a gente olha com os olhos de hoje, estranha algumas coisas. Mas são instintos, são coisas que continuam valendo e continuam dentro de cada um de nós. Mas se ainda assim você não gostar, você pode assistir outros vídeos dessa série. Tem bastante coisa legal, tá? O que um homem acha importante num relacionamento? Quais são as características mais importantes? É estar satisfeito na relação e ser respeitado. Isso é a coisa mais importante. O homem, ele precisa ter essa liderança. E ele precisa ser reconhecido por isso. Precisa da validação da esposa. Que ele fala, não, você é o nosso cabeça, você é o nosso líder. Então, para o homem é muito importante isso. Uma outra característica primitiva do homem tem a ver com a anatomia, a fisiologia do corpo. Enquanto a mulher produz um óvulo por mês, o homem produz de 100 a 200 milhões de espermatozoides por dia. Depende do homem a preservação da espécie. Na verdade, a geração, né, dos espermatozoides, porque depende também da mulher de fecundar isso. Então, o homem, ele, por conta disso, dele procurar novas fêmeas para fecundar e assim manter a espécie, ele se acostumou a ter novas fêmeas. Então, o homem, digamos, é mais galinha, né? E isso é uma coisa que o homem moderno, ele precisa conhecer e ter autocontrole. Por isso é importante o autodesenvolvimento, para que você barre um pouco as suas vontades, né, que são os seus instintos, e haja conforme a razão disso. Sou casado? Não, não vou fazer nada de errado, não vou trair minha esposa. Sou namorado? Não vou trair minha namorada. É isso. Porque o homem, ele realmente, ele separa um pouco as coisas. Amor e diversão, ato sexual. Ele consegue separar, a mulher não. Claro que isso generalizando, né? Tem mulher que consegue e tem homem que não.
Cara, a gente é igual cachorro. Se o homem tiver um cafuné de vez em quando, barriga cheia, cruzar uma vez ou outra, e ficar na paz, irmão, como é que você educa o cachorro? Cara, é reforço positivo. Ele fez uma coisa certa, dá um tapinha na cabeça, dá um biscoitinho. Quando a mulher faz isso com o cara, funciona, pô. Eu expliquei isso. Eu sabia que essa é a ideia do reforço positivo, né? Psicologia. Eu falei, pô, vou fazer um vídeo falando disso. Como eu trabalho no marketing há muito tempo, eu falei, pô, cara, eu sei dar um gancho forte aqui pra chamar atenção. Então, esse vai ser o gancho, vou gerar muita curiosidade. Aí foi meu gancho. Esses são os testes para saber se o cara que tá com você é realmente masculino. Esse é o Café com Teu Pai. Primeiro, você não precisa pensar em nada que ele resolve tudo. Você pode literalmente desligar o seu cérebro. Sério, quanto mais abestalhada você tá do lado dele, mais é porque ele te faz se sentir segura. 2. Ele não faz todas as suas vontades e discorda de você muitas vezes, mas geralmente depois você percebe que ele tinha razão. 3. Ele tá sempre construindo algo, ou estudando, ou trabalhando em algum projeto pessoal, ou se preparando para uma prova. Enfim, o cara é direcionado para o futuro, ele não fica acomodado. 4. Ele tenta cuidar de você, se preocupa e se esforça para facilitar a sua vida. Se um cara não faz nenhuma dessas coisas, ou pior, faz justamente o contrário delas, é porque ele tá muito longe de ser um homem de verdade. E a boa notícia é que você pode encontrar um cara desses tomando as atitudes certas, ou até mesmo despertar isso no cara que tá com você. De nada. Existe uma diferença muito grande entre um homem bonzinho e um homem bom. E você precisa aprender a diferenciar para poder escolher certo. Esse é o Café com Teu Pai. O homem bonzinho é aquele que faz tudo o que você quer. Ele não reclama, abaixa a cabeça e faz todas as suas vontades. Ele nunca vai te desagradar, mas com o tempo você vai perceber que ele é só um homem frouxo. Ele não tem ambições, não é capaz de fazer mal a uma formiga e está completamente domado. Esse homem bonzinho geralmente é aquele feminista que você conhece. Só que o homem bom é totalmente diferente. Ele é perigoso, fisicamente forte, ambicioso e é capaz de controlar tudo isso. Ele está disposto a lutar pelo que ele quer e principalmente para proteger suas ideias. E ele com certeza sabe liderar e cativar as pessoas ao seu redor. Mas ele não vai se curvar para você, não vai fazer todas as suas vontades e não vai deixar você dominar a relação. Sendo temente a Deus e justo, ele vai ser um homem verdadeiramente bom. Talvez esses homens mais fortes e brutos te assustem um pouco, te causem um pouco de medo, porque você ainda não viu o que um homenzinho fraquinho é capaz de fazer. E essa aí é do Jordan Peterson. E cá entre nós, tu nem vai ter tesão no homenzinho frouxo que faz tudo o que tu quer, né, minha filha? Eu sei que tu quer um cara mais brabo, mais bruto. De nada. Lembra que o marido que você quer está na esposa que você não é. Então, se essa mulher consegue fazer esse homem se sentir importante, não existe nenhuma forma mais sublime de você motivar alguém do que você suprindo a necessidade dessa pessoa. Quando eu supro a necessidade do meu marido, ele chega em casa, ele é celebrado. Todo homem quer chegar em casa e quer ser celebrado. Por quê? Porque não é sobre ir, mas é ter pra quem voltar. A necessidade do homem é ser necessário e ser respeitado. A primeira necessidade do homem é estar satisfeito na relação. Então a mulher, o marido chega, ela aponta, ela critica, o que acontece? O homem começa a enxergar ela como outro homem. Ele entra no modo combate, são dois guerreiros dentro de casa. A mulher não entendeu que o homem protetor, provedor e que dá destino tá na mulher que é doce, meiga, vulnerável, que ama, que celebra, que respeita e que honra. Lembra, o relacionamento é um sistema. Se eu reposiciono ela, eu reposiciono ele. Por isso que o cara, quando ele perde a alegria, a realização, a única coisa que ele quer é não voltar pra casa. Acabou a satisfação. Ou ele volta pra casa, porque ele não chuta o balde, mas ele abandona a relação dentro dela. Então ele tá em casa e ele volta pra caverna. O homem, quando voltava da caça, ele ficava na fogueira. E o homem fica aqui, ou no celular ou na televisão. E ele desconecta da casa, é pior, porque ele tá lá fisicamente, só pra lembrar que ele já não está lá há muitos anos emocionalmente. Todo homem que abandona a relação dentro da relação é como se fosse uma placa dentro de casa falando: eu não te amo, eu não me importo com você, você não é importante pra mim. E a mulher vai vendo aquilo e vai cada vez mais se amargurando. O que um homem espera de uma mulher? Um homem precisa basicamente de 3 coisas. Uma mulher que não o traia, uma mulher que dê paz a ele, em vez de ser uma chata reclamona que só sabe cobrar, e uma mulher que ofereça a ele uma vida sexual de qualidade. Mas se você quer ser uma companheira acima da média, saiba que ele também precisa ser validado por meio de palavras de afirmação. Ele precisa saber que você o admira, que você o respeita, reconhecendo todo o esforço que ele faz em prol da família. Lembre-se, lá fora a sociedade já bate demais no teu marido. Então, no mundo dos homens, não existe palavra amigável, gentileza ou um abraço reconfortante. E é por isso que dentro de casa cabe a você oferecer isso a ele. Seja na sua casa, mulher, o afago e a paz que ele não encontra na rua, porque a mulher sábia edifica o seu lar e a tola o destrói. A mulher diz que quer um homem provedor, dominante, masculino, líder, mas será que ela sabe o que vem junto com esse combo de comportamento aí? Porque assim, não sei se você sabe, mas esse homem que você tanto busca, ele não tá sempre disponível não, tá?
ele não vive em função de ninguém. Esse cara, ó, na maioria das vezes é maluco, ele é focado, obcecado, ele tem propósito, tem um trampo, tem metas grandes. Ele é o tipo de homem que, se você for a mulher da vida dele, ele vai te entregar tudo, ele vai te aposentar se for preciso. Mas ele também é ligeiro, ele é esperto, ele não cai em qualquer historinha, em qualquer papinho. Ele tá com você porque ele quer e não porque ele precisa. E isso tem uma grande diferença. Esse cara é um líder. E um líder, não sei se você sabe, um líder lidera. E liderar, às vezes, significa falar não, significa discordar de você, com educação, com gentileza, claro, mas ele vai te corrigir, ele vai te olhar no olho e dizer: essa sua amiga, eu tô vendo que não te faz bem. Ninguém fala pra você, mas eu vou falar. Esse comportamento que você tá tendo vai te sabotar. Esse tipo de atitude, eu, pelo menos, não tolero. Ele não vai fingir que não viu só pra manter a paz no relacionamento. Ele não tem medo do confronto, nem do desconforto. Você tá disposta a isso? Porque o líder também não lidera qualquer mulher. Ele lidera a mulher que permite ser liderada. E quando eu falo permitir ser liderada, não é ser capacho de homem, não é se anular, ser submissa sem opinião, caladinho, não. É saber que ele faz o papel dele e você faz o seu papel sem competir, sem achar que tem que provar algo o tempo inteiro. Ponto. Esse cara, ele não vai pedir permissão para ser quem ele é, ele vai seguir a missão dele e acabou. E claro, ele vai te proteger, vai te dar direção, é maravilhoso. Mas ele precisa sentir que você é a mulher certa, que você também é leve, que você soma, que você tem algo para levar para a mesa. E principalmente se você tem paz para oferecer. Porque tudo que um líder quer, um lar com uma mulher que dê a ele a paz que ele precisa para o mundo caótico dele. Você tá pronta para esse combo? O homem, ele pode ter desejo por 1000 mulheres. Ele pode ter tesão por 100 mulheres. Ele pode ter paixão por 10 mulheres. E pode levar todas para a cama. Porém, ele só tem amor por uma única mulher. Geralmente, os homens só têm 1 ou 2 amores na vida. Pode passar 1000 mulheres na vida dele. Porém, o coração desse homem continuará pertencendo a uma única mulher. Vocês sabem por que isso acontece? Porque o homem, ele sabe separar sentimentos de prazer. O desejo de ficar com novas mulheres nunca vai embora. Nem quando você está apaixonado, nem quando você está namorando, nem quando você está casado. Nunca. Homens não estão quebrados por desejarem variedade. Eles foram programados assim, codificados pela natureza, para conquistar, para espalhar, para multiplicar. Apenas mentirosos com testosterona baixa fingem que isso desaparece. O resto, ou age conforme isso, ou controla isso. Mas isso sempre está lá, escondido, sussurrando. Não é sobre ela, não é sobre amor, é sobre biologia. Um homem não perde o desejo, ele aprende a dominar isso. Mas não se engane, a fome nunca foi embora. Lealdade não é natural, é uma escolha, uma batalha diária, uma guerra entre impulso e intenção. Você não se torna um homem por não sentir tentação. Você se torna um homem por não ser dominado por ela. Você vai querer novas mulheres para sempre, mas se um dia quiser um reino, vai precisar se dominar primeiro. Porque um homem que não domina seus desejos nunca vai dominar a própria vida. O homem não pode se deixar liderar por uma mulher. O homem, ele lidera. O homem não pode ser mais fraco do que a mulher. Ele tem que ser mais forte do que a mulher. Existe uma diferença entre ser o homem, e a Bíblia diz que o homem é como Cristo e a mulher é como a igreja. Então existe uma diferença de comportamento e de função, de posicionamento. O que as pessoas querem confundir? Não é porque elas confundem, me confundir. Não, elas querem confundir. É a ideia a mulher é inferior ao homem. A Bíblia é uma Bíblia machista e ela diminui o papel da mulher. Não tem nada disso. E é o contrário. Porque a palavra que é usada para mulher na Bíblia, que é auxiliadora, é a mesma palavra, no grego, usada para Deus como auxílio e suporte do ser humano. Então, se você entende que você tem uma característica que é destinada somente a Deus na Bíblia, só a Deus tem essa característica, aí você acha que isso é pequeno? Como que você acha que isso é pouco? Claro que não. Tipo assim, Deus pra gente é nosso auxílio, nosso socorro. A mulher é o auxílio e o socorro do homem dela.
Como que você entende isso como algo de menor valor? A mulher, ela não tem esse título porque veio com ela de fábrica. Não, ela busca, ela quer ser essa mulher sábia e que aconselha seu marido, e que é o socorro dele, e que é a ajuda dele. Você sabia que um homem pode receber carinho, presentes e até declarações de amor, mas se ele não se sentir respeitado, algo dentro dele permanece vazio? Deus criou o homem com a necessidade da honra. Quando a esposa respeita, ela desperta nele coragem, a liderança e até desejo. Quantos casamentos eu vejo a mulher querendo que o marido exerça a liderança e o sacerdócio que Deus planejou dentro do lar. Mas geralmente essa mulher, ela não sabe honrar o seu marido. Gente, Deus ama a honra. A cultura da honra, ela sustenta as alianças. O dia que eu percebi como o meu marido, o Caio, ficava quando eu o elogiava, o incentivava, eu entendi que quanto mais respeito eu demonstrava por ele, mais fruto ele gerava no trabalho dele e dentro da nossa casa. Nós carregamos o dom da multiplicação. Mulher, o respeito é o combustível que faz o homem crescer. Assim como o amor é o que faz a mulher se sentir completa, é por isso que a Bíblia nos ensina em Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Quando a mulher honra o homem, ela desperta o amor nele. E quando o homem ama a mulher, ela floresce. Envia para alguém que precisa entender essa chave espiritual para o relacionamento. E seja você o despertar da sua casa. A coisa mais nobre que uma mulher pode fazer é ser intocável. Porque nós homens não conseguimos tolerar ver outro homem tocando no que é nosso. Você não dá seu sobrenome a uma mulher para que ela vire diversão de bairro. Você dá para proteger o que é sagrado, para dizer, isso é meu, não seu nem dele, meu. O amor masculino é territorial, sempre foi. Porque aquilo em que um homem investe, ele guarda com sangue. Homens são territoriais, nós não compartilhamos, nós não toleramos isso. Nem emocionalmente, nem biologicamente, nem espiritualmente. Isso está no nosso DNA. Muitas mulheres acham que ser tocada é algo casual. Para os homens é traição, uma mancha invisível, permanente. Uma mulher que se mantém intocável, isso é realeza. Isso é disciplina. Isso é um padrão que os homens dão a vida para proteger. Ela se torna aquela por quem você luta. Não porque ela é perfeita, mas porque ela respeitou seu próprio valor antes mesmo de você aparecer. Nós homens somos programados para proteger. Mas proteger só aquilo que vale a pena. Uma mulher intocável é para ela que ele entrega o mundo. Porque ela não se entregou ao mundo. Coisas que eu aprendi tendo um namorado extremamente masculino, parte 2. Se você vive a vida pelas veias da insegurança, baixa autoestima e esse tipo de coisa, muito provavelmente vai gerar um afastamento de homens masculinos. Isso porque esses homens estão naturalmente buscando pessoas certas do seu valor, que sabem impor limites, que não necessitam da aprovação de muitos outros e etc. Independente do quanto ele te acha atraente, seja gostoso passar o final de semana com você, o homem masculino que procura uma pessoa para construção de relacionamento está procurando características de uma pessoa íntegra, honesta, exclusiva e maternal. Não pra ser a mãe dele, mas pra ele ter a tranquilidade de que ele vai possivelmente deixar os herdeiros dele pra serem criados através dos seus valores. Então, antes de você me cancelar, é a mesma coisa que nós mulheres falamos sobre, tipo, um homem que tem potencial para ser pai. Mesma coisa. Em terceiro lugar, a sua parceria vale mais do que o seu silicone. A segurança que você passa pra ele de que você vai estar lá mesmo quando ele estiver na melhor e na pior é o que mais vale. Isso mostra que pra ele vale a pena sacrificar tempo, energia e dinheiro pra ter alguém do lado que ele pode relaxar a mente. Você não vai pular fora quando esse barco começar a balançar. Essa aqui é importante, tá? Diferente de nós mulheres, os homens masculinos vão estar constantemente fazendo um balanço de custo-benefício na cabeça. Se vale a pena tomar X atitude, quais os riscos, possíveis consequências. Isso significa que se você espera uma atitude puramente emocional, ou só porque tá com vontade, ou porque o coração diz, isso não vai acontecer de um homem masculino. É melhor realmente você esperar sentada e aprender a se comunicar. Os homens masculinos têm naturalmente um potencial violento que eles sabem ativar e desativar para proteção daqueles que eles amam. E eles entendem que esse é o seu dever, então permita-se ser cuidada se você estiver ao lado de um homem como esse, tá bom? Lembrando que não faz sentido pra nenhum homem como esse estar ao lado de alguém que não vai trazer pra ele exclusividade, honra e muito respeito, tá bom? Então, aprenda a desenvolver a sua feminilidade pra você automaticamente atrair homens com esse perfil. Enquanto você continuar reclamando com o cara sobre seja lá o que você quiser que ele mude, ele vai continuar do mesmo jeito. Entender essa dinâmica vai facilitar muito a sua vida. Esse é o Café com Teu Pai.
Reclamação não muda o homem, só irrita e afasta. O homem não muda sobre cobrança, só quando se sente admirado. A cobrança ativa no homem um mecanismo de defesa. Ele se sente diminuído, se fecha e te vê como alguém que está tentando mudar ele, e não como alguém que acredita nele. Quando você reclama o tempo todo, mesmo com razão, ele não te ouve. Ele só entende uma coisa: você não é suficiente! O que move um homem é ele se sentir desejado, respeitado, admirado. Se sentir um homem de verdade ao seu lado. Quando ele faz algo certo, você responde com um elogio sincero, um olhar de admiração, um carinho com intenção. Você ativa nele o desejo de manter aquele comportamento. O cérebro masculino funciona por direção mais resultado. Homens tendem a funcionar como resolutores de problemas. Se ele faz algo e é ignorado ou criticado, ele desiste. Se ele faz algo e percebe que te deixou feliz, confiante, relaxado, orgulhosa, ele repete. Então, ao invés de dizer, você nunca tem atitude, diga, aquele dia que você resolveu aquilo por nós, eu me senti tão segura. Em vez de, você não me escuta, tente. Quando você me ouve daquele jeito, eu sinto que eu sou realmente importante para você. Se você quer um cara mais presente, carinhoso e responsável, pare de falar com ele como se fosse a mãe dele. Trate ele como homem, não como moleque. Homem amadurece quando se sente desafiado, mas não com grito, reclamação ou ironia. Ou você aprende a falar de um jeito que aproxima, ou vai continuar reclamando sozinho até não ter mais ninguém pra te ouvir. De nada. Se meu marido não gosta, eu não uso. Se meu marido não gosta, eu não curto. Se meu marido não gosta, eu não sigo. Se meu marido não gosta, eu não faço. Ah, Isabela, então quer dizer que você não pode ser você depois que você casou? Posso, mas será que tudo que eu quero me convém? E se ele não se sente bem com aquilo que eu esteja fazendo, pra que eu vou continuar fazendo? Se o grande intuito do casamento é fazer o outro feliz. Quando você casa, você não faz mais o que você quer. E isso é porque eu virei uma palma dada. Não. Na verdade, muito pelo contrário. É que quando eu for cobrar o mesmo, eu posso esperar, pelo menos, que ele faça o que eu fiz. Por que ficar batendo cabeça e fazendo aquilo que seu parceiro não gosta? Pra machucá-lo? Pra magoá-lo? Pra se autoafirmar? Pra dizer que você manda no casamento? Qual sentido faz? Lógico que já teve coisas que eu achei nada a ver. Mas se ele achou que tinha algo a ver, eu devo respeitá-lo. Eu casei não pra ser feliz, isso é consequência. Eu casei principalmente pra fazê-lo feliz, pra respeitá-lo, pra servi-lo. Não cabe a mim questioná-lo por que ele não gosta. É simplesmente respeitar e não fazer mais. O casamento é um trator que derruba o nosso ego. E que bom, porque se não fosse o casamento, eu não teria aprendido muitas coisas na minha vida. E ao longo que a vida vai passando, a gente vai vendo que quem a gente tem que ver feliz, quem a gente tem que fazer feliz, são somente aqueles que nos amam. E principalmente, aquele que divide a vida com você, que divide os dias, as tristezas, as alegrias, os fartos. É somente essa pessoa que você deve fazer feliz, que você deve respeito máximo e amor, além dos porquês e praquês. Um homem quer uma mulher que seja doce, simpática e feminina com ele e insuportável para outros homens. Essa é a minha visão. O homem de alto valor, ele não quer uma mulher que seja queridinha com todos, porque ele sabe que a mulher dele é linda e ela também sabe. Ele não quer uma que fica sorrindo demais para os estranhos, que seja amigável demais com qualquer um, que dê atenção a qualquer olhar. Ele quer uma mulher que seja doce do lado dele e uma grosseria para qualquer um que tente se aproximar com a intenção errada. E óbvio que eu não tô falando de ser mal educada, de ser grosseira, mas grosseira com um homem que demonstra uma intenção errado, porque o desejo masculino não tá só na beleza, tá na exclusividade, no privilégio de ser o único que vê o lado mais doce, mais carinhoso e mais submisso dessa mulher. A mulher que entrega toda a sua energia pra todo mundo, ela perde o encanto pra aquele que realmente importa. Agora, se ela trata todo mundo como ela trata você, então você nunca foi especial, cara. Apenas mais um na fila de atenção dela. Pela ordem. Viram só como os homens são simples? É só isso. Agora, as mulheres... são muitos hormônios, muitas fases. E por serem mais emocionais, agem muito mais pelo instinto. Por que mulheres ficam 1 hora na frente do espelho escolhendo a roupa? Porque elas precisam de validação externa. Tanto de homens como de mulheres. E aquela coisa de que mulher não gosta de homem bom, gosta dos cafajestes? Pois é real. A mulher, ela vive numa montanha russa. Ela tem necessidade de grandes emoções. Ela precisa de emoção intensa. E por isso, quando a relação está muito morna, ela arruma briga, ela faz alguma coisa, porque ela quer viver nesses altos e baixos, talvez acompanhando as suas taxas hormonais. Senhor, envia-me um homem fiel, trabalhador e atencioso. Eu te enviei um, e você disse a ele, quero você como amigo, seu idiota. Meu Deus! E a gente sabe que isso acontece mesmo, porque você olha aí os presídios, tá cheio de mulher lá, mulher de preso, que muitas vezes é maltratada, apanha e continua indo lá
levar as coisas pro marido, pro namorado, enfim. Enquanto isso, tá cheio de trabalhador aí, bom pai, e está sendo deixado a rodo por aí pelas mulheres. Então a gente sabe que isso acontece e tem acontecido cada vez mais. Claro que lá atrás, no passado, era outra coisa, os costumes eram outros, quase que não se separava. Imagina então a mulher abandonar o marido. Isso é uma coisa que não acontecia. Mas hoje, com essa abertura toda, acontece e acontece bastante. Enfim, dá uma olhadinha aí nos vídeos que tem bastante coisa legal. Aqui está a verdade, senhores. Ser bonito não mantém uma mulher. Ser honesto não mantém uma mulher. Ser leal não mantém uma mulher. Tratar bem uma mulher não mantém uma mulher. Estar presente para ela não mantém uma mulher. Importar-se com ela não mantém uma mulher. Fazer um esforço não mantém uma mulher. Prestar atenção não mantém uma mulher. Passar tempo com ela não mantém uma mulher. Você pode ter as melhores intenções. Você pode ter os sentimentos mais sinceros. E você pode ser um bom homem. E ainda assim, não seria capaz de mantê-la. Porque a única maneira de manter uma mulher é se ela quiser ser mantida por você. Você não pode forçá-la a ficar. Você não pode implorar para que ela te ame. Você não pode amá-la para que ela te ame de volta. Com uma mulher, você sabe que ela quer ficar quando as coisas ficam difíceis. E ela ainda escolhe lutar por você. Porque uma mulher só luta pelo homem com quem ela realmente quer estar. Então, se ela não está lutando por você, quando as coisas ficam difíceis, é porque ela não quer mais ser mantida por você. A lição aqui é: não se apegue a alguém que não quer ser mantido. Não é você desistindo dela, é ela desistindo de você. E é você quem não deve perder mais tempo. Saiba quando deixar ir, saiba quando ir embora. Um homem que realmente entende a natureza feminina nunca mais fica com raiva de uma mulher. Você não discute com o fogo por queimar. Você não discute com o leão por caçar. Então por que discutir com mulheres por serem mulheres? A raiva vem da expectativa. A compreensão vem da aceitação. O homem que vê a realidade não pode ser quebrado por ela. Ela vai mentir quando isso beneficiá-la. Ela vai amar quando isso servi-la. Ela vai partir quando isso lhe convier. E ela vai voltar se não existir opção melhor. Homens fracos clamam traição. Homens sábios apenas sorriem, porque já viram isso chegando. Ele sabe que a lealdade é condicional. Ele sabe que para sempre tem data de validade. Ele sabe que as palavras dela não significam nada sem a circunstância. É por isso que o homem desperto não se enfurece. Ele observa, ele se adapta, ele vence. Nunca odeie uma mulher por sua natureza. Odeie a si mesmo por esperar que ela fosse algo que ela não é. Um leão não reclama quando um cervo foge. Ele simplesmente caça outro. Homens perdem sua paz lutando contra a realidade. Homens ganham seu poder dominando-a. Entenda a natureza dela e você nunca mais perderá o sono. A verdade é que muitas mulheres querem um príncipe encantado. É muito comum a gente ouvir das mulheres que elas querem um homem amoroso, querem um cara presente, querem um cara diferente, que trate ela bem. O tal do príncipe encantado. Mas quando finalmente esse príncipe chega, elas montam no cavalo dele, deixam ele lá no chão e vão embora. E o príncipe fica tentando entender aonde foi que ele errou. Essa é uma analogia, é claro, mas por experiência própria, por relato de outros homens, esse é um padrão que se repete. E antes de mais nada, eu não quero generalizar dizendo que isso é com todas as mulheres. Mas é muito comum a gente ver situações como essa, onde a mulher encontra um homem que ela diz que ele tem tudo o que ela quer e no final das contas, ela o abandona. Eu tive que escutar uma vez de uma amiga que mulher não gosta de homem bonzinho, que mulher não gosta de homem certinho. E eu fiquei me perguntando, ué, então elas gostam o quê? Dos homens errados? E tem uma frase que diz, né? Que as mulheres gostam mesmo é dos cafajés. E é engraçado que parece que esse padrão se repete e vem desde a adolescência, né? Porque os rapazes que pegam mais mulheres, parece que são esses que chamam atenção. Não é o mais inteligente, não é o mais atencioso, é o mais inacessível. Parece que quanto mais disponível o homem é, menos interessante ele se torna. E é por isso que muitas vezes homens eles se fecham, eles mudam seu comportamento. Teve até o caso de um jogador famoso que a ex-esposa dele disse que ele era perfeito demais para ela. Não houve traição, não houve agressão, simplesmente ele era perfeito demais. E príncipes, prestem bem atenção. Não é porque você encontrou uma princesa que você vai se deixar de lado. Porque eu acho que é isso
principal ponto que vai fazer ela deixar você. Mulheres não gostam de homens que não se valorizam. Mulheres não gostam de homens que não se cuidam, que as colocam no pedestal e esquecem da sua própria identidade. E para quem já passou por isso, deixa eu falar uma coisa para você. Não abandone sua essência, continue sendo quem você é. Mas o principal ponto é você entender se há reciprocidade. Para você ser o príncipe que você quer ser, veja se você realmente está lidando com uma princesa. Quando você entrar num relacionamento, príncipe, não entregue sua cesta de ovos cheias. Vai colocando um ovinho de cada vez. E eu não tô aqui pra pagar de o homem perfeito, até porque eu não gosto desse título e eu acho que nem existe perfeição. Mas hoje, aos meus 38 anos, eu entendi que o que vale mais é a minha essência, a minha própria identidade. Porque quando eu conhecer alguém, eu quero que essa pessoa fique comigo por eu ser quem eu sou. Porque quando a gente finge ser quem a gente não é, a gente não consegue sustentar esse personagem por muito tempo. Eu sei que não é fácil lidar com a rejeição. E você não tem nada de errado, príncipe. Simplesmente você deu o que tinha pra dar. E é isso. No fundo, cada um dá o que tem pra dar. E talvez o problema nem seja você ser o príncipe. O problema é que talvez você foi um príncipe pra princesa que queria um vilão. Você é trabalhador, José. Você é responsável, José. Você é uma pessoa boa, José. Isso me dá tédio. Eu não quero ficar com você. Você é muito engraçado, José. Você é tão perfeito, José. Mas você só serve pra ser meu melhor amigo. Não confunda as coisas. Mulheres que rejeitam homens bons, eles parecem bobos demais, né? Esse homem é bom, ele responde rápido, ele tem interesse. Mas ele é o quê? Emocionado. A gente nunca gosta dos bonzinhos, né? Ele tá disponível pra você, mas ele não tem o tchan do sumiço, da espera, da incerteza. E aí ele parece um pouco sem graça, porque ele tá sempre ali. E o que deveria ser incrível, fica xoxo, fica morno. E às vezes até você queria gostar dele, mas você se culpa porque você não consegue. E aí você se afasta, você perde o interesse e você vai atrás daquele cara que demora pra te responder. Só te liga de vez em quando, só que você diz que você quer o tal do príncipe, mas você acaba buscando um caos pra sua vida. Sabe por que você faz isso? Porque você no fundo não tá em busca de um relacionamento saudável. Você tá em busca de adrenalina. E você foi condicionado a achar que amor sem sofrimento não é amor de verdade. Homem bom não é bobo, homem bom é maduro. Ele não te faz sofrer, porque ele não precisa provar mais nada pra ninguém. Ele sabe o que ele quer e é por isso que ele se mostra tão disponível. É por isso que ele age de acordo com aquilo que ele sente e ele não faz jogo. E quando você rejeita um homem bom de verdade, você rejeita exatamente aquilo que você diz gostar, aquilo que você diz querer. E aí você começa a achar que não tem ninguém de legal pra amar. Fique com quem queira ficar com você. Ficar insistindo em quem não te quer, fica lá, fica em cima, fica mandando mensagem, fica cercando, fica querendo postar story pro outro querer. Não quis um abraço. Por que fica tentando tanto querer quem não quer? Eu não sei que mania de ter tesão em quem não quer, desejo em quem não te quer. O ser humano, ele é provocado pela sensação do desafio. Então, muitas vezes, quando ele quer alguém que o quer, parece que falta o desafio, falta alguma coisinha. Ai, não, nossa, eu quero, ele me quer também? Será? Né? Tem gente que se torna automaticamente desinteressante a partir do momento que você quer, a pessoa quis, topou, rolou, foi leve, sabe aquele mar manso? Né? Cadê a onda? Cadê a turbulência? Vamos movimentar esse negócio. Aí já começa a achar defeito. Ai, não sei, tá me dando um pouco de um enjoozinho, porque aquela relação foi estável, aquela relação tá correspondendo. Isso é compatível com o quê? Com uma baita de uma imaturidade emocional, com uma dificuldade gigante de entender o propósito do amor, porque o amor é assim, tá? O amor é sereno, o amor é maduro, o amor é construtivo, o amor é exatamente assim, ele é seguro. Quem fica nessa coisa da turbulência, de que não aguenta, ai, que saco, que coisa morna, tal, é gente que não amadureceu bastante e não entendeu o propósito do amor, que inclusive vai ser alguém que vai ficar pulando de galho em galho, nunca vai estar feliz com nada, sempre vai achar que falta alguma coisa, que não é bom bastante e vai estar o tempo inteiro rompendo. O cara é exatamente o que ela buscava, mas ela vai criar um defeito porque tá fácil demais, tá acessível demais, tá leve demais. E ela tá acostumada ao quê? Ao frio na barriga, a ansiedade, a dúvida, o medo, eu não sei o que fazer. Então, se não tem esse padrão, pra ela já deixa de ser interessante, né? Agora pensa, eu não tô acostumada a assistir algum cara interessado, um cara que me liga, um cara que me dá atenção, que se programa comigo. Eu fico como? Eu não sei o que fazer. Eu fico nervosa. O que a mulher faz? Ah, ele não é tão atraente. Ah, o cabelo dele não era como eu queria. Ai, a roupa, não gostei, ele não é tão estiloso. Sabe uns motivos bobos? A gente precisa entender que os relacionamentos amorosos que a gente tem, eles são um reflexo de como a gente se relaciona consigo mesma. Muitas vezes, essa mulher que tá acostumada com um relacionamento ruim, ela tem uma régua muito baixa. A felicidade, ela não tá no relacionamento, a felicidade está na mulher. Se ela não se proporcionar essa felicidade por conta própria, dificilmente ela vai encontrar um cara, vai dividir a vida com ela. Quanto mais o homem é bom,
mais ele fica sozinho. Quanto mais caráter ele tem, mais traído ele é. O homem que é temente a Deus, que é focado, que é determinado, a maioria já foi abandonado. O homem, quanto mais carinhoso, mais amoroso, mais romântico, mais ele é deixado de lado. O homem, quanto mais caseiro, quanto mais trabalhador, quanto mais qualidades ele tem, mais ele é feito de trouxa. Segunda opção. Por isso a maioria segue em carreira solo, progredindo e evoluindo sozinho. Eles não estão mais desesperados por mulheres. Eles estão crescendo sozinhos, com o suor dele. Enquanto muitas mulheres estão desesperadas por homens, falando como é ruim estar solteira em 2025, sendo que não sabe valorizar o homem bom que chega na vida dela. Ela só quer o cafajeste. Aí, esse não vai dar futuro pra ela. Mano, me dá um conselho brutal sobre as mulheres, mas dessa vez, um que só os homens vão entender. O Batman tinha tudo. Dinheiro, físico, inteligência, mas ele perdeu a mulher dele pra um Mauricinho. O Clark Kent era um cara bonzinho, educado, gentil, até bonito, bonitão. E mesmo assim, a mulher que ele queria não queria ele. Só começou a olhar diferente pra ele quando percebeu que ele era a porra do Superman. Agora, o Coringa, meu irmão, desde o começo ele tinha uma mulher obcecada por ele, que virou cúmplice, parceira e devota a ele. Sabe por quê? Por quê? Emoção. Não é sobre o quanto você é bonzinho, nem sobre o quanto você é perfeito. É sobre o quanto você faz ela sentir. Mulher que sente demais se apega. Mulher que pensa demais se afasta. A psicologia da atração feminina, ela é muito simples. A mulher é movida por estímulo. Medo, tesão, mistério, risco, perigo, surpresa. Quanto mais ela sente, mais ela vicia. Moral da história? Você pode ter tudo, irmão. Mas se ela não sentir nada perto de você, ela vai te trocar pelo cara que faz o coração dela bater mais rápido, mesmo que esse cara seja o vilão da história. Caralho, nessa tu foi longe, tá? Não importa quanto tempo você ficou com uma mulher. Quando ela decide que acabou, acabou de verdade. Aquela versão dela que dizia que te amava, que chorava por você, que fazia planos ao seu lado, morreu ali. E tudo o que você fez não significa mais nada. Mulher é leal ao que sente no momento, não ao que você fez no passado, nem ao quanto você se sacrificou. Você pode ter segurado ela nos piores dias, feito tudo por ela, dado o mundo. Mas basta ela sentir que acabou, e acabou. É por isso que, depois do término, você vê ela com outro cara, um que não moveu um dedo por ela, mas ele trouxe uma emoção nova, e é só isso que importa pra ela, o que ela sente agora. E aí você se pergunta, mas eu fui o melhor cara que ela já teve. Cara, esquece isso. Você virou uma lembrança, e só quando convém. E mesmo quando ela lembrar de você, já vai ser tarde demais. Se um dia ela voltar, já era. Não é mais a mulher que você amava. E você precisa entender. Ela morreu no dia em que te deixou. Além da necessidade de validação externa, e também do vício em emoção intensa, a mulher tem como característica a necessidade de segurança. Ela precisava de um homem forte, de preferência, para protegê-la, para proteger os filhos. Então, segurança é uma coisa ainda muito importante para a mulher moderna. E como desde aquela época as mulheres concorriam para ter um macho forte, existe uma competição secreta. Essa é outra característica. Competição secreta. As mulheres, elas competem de um modo velado, mas competem. Essa próxima característica, acho que não vai ter muito problema, as mulheres vão concordar. É a confusão entre prazer e relacionamento. A mulher sai com o homem, tem uma noite, o homem muitas vezes não está nem aí, mas a mulher, ela se liga e ela já fica confundindo as coisas. Ela já começa a pensar que está dentro de um relacionamento. Você já achou que estava começando uma história de amor, início intenso, cheio de promessas, e depois foi ignorada como se nada tivesse acontecido? Homens que ligam todo dia, conversam como adultos, falam de futuro, dizem que querem algo sério. Fazem parecer que encontraram a mulher da vida deles. Até o primeiro encontro. Ou pior, até o sexo.
E aí o que acontece? Somem, sem aviso, sem explicação, sem coragem. E aí, obviamente, você se pergunta, como que alguém muda tanto da noite pro dia? E a resposta está no corpo, no instinto, no cérebro. O homem biologicamente é um caçador. Enquanto ele não conquista o que quer, o sexo, ele ativa dopamina, serotonina, noradrenalina. Se sente motivado, focado, envolvido. Começa então a fazer o que nunca fez. Liga todo dia, manda flores, leva para jantar. Tudo isso é real, mas é um real movido pelo desejo e não pela conexão. E tem um detalhe. Um homem, para se apaixonar, ele precisa de tempo. É na rotina, na convivência, nos dias normais que ele acaba criando a conexão emocional. Agora, se o sexo vem antes disso, o cérebro dele entende o seguinte. Objetivo alcançado. E depois da ejaculação, ele libera prolactina, o hormônio que reduz a testosterona, o desejo e o apego. Ele se sente satisfeito, fisiologicamente completo. E se não houve conexão emocional construída antes, ele vai embora, sem dor, sem culpa. Enquanto isso, o corpo da mulher faz exatamente o oposto. Durante o sexo, ela libera altas doses de ocitocina, o hormônio do amor. É o que cria vínculo, apego, conexão emocional profunda. No momento em que o homem se desliga, ela se apaixona. A dor nasce desse desencontro, desse desequilíbrio hormonal. Mas isso não é sobre culpa. Isso é sobre consciência. Você quer viver algo verdadeiro? Dá tempo. Não pelo medo, mas pela sabedoria. Tempo para o homem sair do instinto e entrar no sentimento. Tempo para você observar se é conexão ou é só mais uma caçada. Homem que se apaixona antes de transar não desaparece depois. E se ele sumiu, acredite, você não perdeu um homem. Você se livrou de um frouxo. E a manipulação emocional? Mulher é manipuladora, sim. Ela mexe os pauzinhos para que as coisas aconteçam do jeito que ela quer. Ela age indiretamente. Outra característica é o medo de ficar só. Se ela ficar só, ela não vai ter filhos. Então, esse era o medo da mulher das cavernas. E para surpresa de muita gente, outra característica é a hipergamia feminina. Sim, a mulher, ela está sempre olhando para o lado. Como ela visava sempre um parceiro forte, ela estava sempre de olho se ia ter algum mais forte, alguém que pudesse lhe trazer mais comida, lhe dar mais proteção. Então a mulher sempre se acostumou a procurar um parceiro melhor. Isso continua nos dias atuais. Ela está sempre de olho se tem algum cara melhor de vida, mais bonito, mais inteligente, mais engraçado. Ela sempre está de olho. Essa é uma característica negativa das mulheres. Algo que elas têm que conter no seu ser. Se ela ficou quando você não tinha nada, proteja ela, porque ela atraiu algo poderoso, a hipergamia feminina. Ela tinha todo motivo para ir embora, toda desculpa para escolher algo melhor, mas ela não foi. Ela escolheu você. Ela ignorou a sua própria programação. A hipergamia sussurrou: encontre um homem com mais. Mas ela silenciou isso com lealdade. A maioria das mulheres esperam na linha de chegada. Poucas correm com você durante a tempestade. E ela escolheu ficar. Isso não é só amor verdadeiro, isso é raro. Os relacionamentos modernos é impiedoso. A maioria das mulheres não querem construir com um homem, elas querem chegar quando o prédio estiver pronto. Ela não. Ela arriscou os melhores anos da vida dela. Apostou em um homem com visão, não com resultado. Em um mundo onde todos querem algo pronto, ela escolheu acreditar. Esse tipo de mulher é mais do que rara. Ela é sagrada. Se um dia você chegar lá, faça de tudo por ela, porque ela fez de tudo por você, quando você não tinha nada. Homem rico casa mais e mulher rica casa menos. Entender isso vai mudar a sua forma de ver os relacionamentos. E esse é o Café com Teu Pai.
Mulheres tendem a escolher parceiros com status socioeconômico mais alto, o que aumenta a chance de casamento para os homens ricos. Por outro lado, mulheres com alta renda e educação superior sofrem o oposto. Isso porque a maioria das mulheres ainda preferem parceiros com status socioeconômico superior, a famosa hipergamia feminina. E quando ela ganha muito, o número de parceiros que servem para ela diminui drasticamente. Já o homem não se importa nem um pouco de casar com a mulher que ganha menos. E ainda tem a pressão social. Enquanto o homem é incentivado por ser provedor, a mulher é julgada por ser muito independente, não precisar de ninguém ou se tornar difícil demais, a.k.a. mandona insuportável. De nada. Pois é, a vida da mulher não é fácil não. Eu já falei pra você aprender a fazer pudim que você vai ter mais vantagem na hora de arrumar alguém. Ai, mas eu não ligo pro cara ganhar menos que eu. Minha filha, no longo prazo você vai parar de admirar esse cara e achar ele um encostado porque ele fica se escorando em você. De nada de novo. As mulheres não fazem você sofrer pra te machucar. Elas fazem você sofrer pra te testar, pra te revelar, pra ver quem você realmente é. Toda a estratégia feminina gira em torno disso. Descobrir que tipo de homem você é de verdade. E como ela faz isso? Mexendo com a sua cabeça, tirando você do seu centro, jogando joguinhos emocionais, criando tensão, testando seus limites. Isso não é maldade, é instinto, é natureza, é programação biológica. Elas foram moldadas assim pela evolução, é assim que elas se protegem, é assim que elas selecionam o homem certo. Então presta atenção, isso aqui não é sobre odiar mulher. Mulher não é má, mulher é mulher. Você não odeia o jogador, você entende o jogo. E o jogo é esse, a natureza não liga para os seus sentimentos, não liga se você a ama, não liga se você se entregou, não liga se você foi fiel. A natureza quer uma coisa só, que a espécie continue. E para isso ela vai te colocar em situações onde você vai sentir que está perdendo, que está sendo descartado, que está sendo trocado, porque é exatamente assim que ela descobre se você é um homem emocionalmente fraco. Só que você cresceu ouvindo mentiras, que mulher é santa, que mulher é pura, uma deusa. Colocaram ela num pedestal. Mas a verdade, mulher é um ser instintivo e autocentrado. Ela quer o melhor que ela pode conseguir e ela vai se adaptar ao que é conveniente para ela naquele momento. Até o momento em que isso não servir mais para ela. E quando isso acontecer, ela vai embora, fria, sem olhar para trás. E sabe por que ela foi embora? Porque você falhou no teste, você perdeu o centro, você tratou ela como o prêmio. E deixa eu te falar uma coisa bem clara, ela nunca foi o prêmio. Você é o prêmio. Sempre foi. Mas você foi treinado a acreditar no contrário, foi condicionado a buscar validação feminina, a viver em função de sexo, prazer. E prazer é a prisão do homem moderno. Enquanto isso, sua missão, sua criação, sua liderança, sua construção, tudo isso está ficando para trás. Porque você está obcecado por um símbolo, a mulher. Acorda, o jogo é interno, é mental, é espiritual, é físico. Ela vai embora quando você falha e volta quando você se torna. Quando você finalmente entende isso, você para de ser reativo e começa a liderar. E é nesse momento em que você entende, isso é ser homem. O que toda mulher pensa, mas nunca vai admitir, é um dos maiores enigmas para os homens. A verdade é que o universo feminino é cheio de códigos não ditos, desejos escondidos e estratégias psicológicas que elas usam sem nem perceber. E é justamente essa dualidade que confunde os homens. De um lado, o que elas falam, do outro, o que realmente pensam. E entre esses dois mundos, existe um abismo que só quem entende psicologia feminina consegue atravessar. As mulheres raramente dizem de forma direta o que querem de um homem. Muitas vezes nem elas têm plena consciência disso. Mas a mente feminina é treinada desde cedo a jogar em outro campo, o da sugestão, do subentendido, do não dito. Isso porque, para a maioria delas, admitir em voz alta certos desejos seria assumir uma vulnerabilidade ou correr o risco de julgamento. Então, o que elas fazem? Guardam em silêncio, disfarçam, jogam para ver se o homem consegue perceber. E é aí que a maioria erra, porque espera que ela fale claramente, quando na verdade ela está mostrando de outras formas. Um dos maiores segredos é que toda mulher pensa em testar o homem. Testa para ver se ele é firme, se é confiante, se sabe se posicionar. Ela não admite isso porque soa como manipulação. Mas a verdade é que, psicologicamente,
O teste é um mecanismo natural da mente feminina para identificar se aquele homem realmente vale a pena. O detalhe é que ela não vai te dizer: estou te testando. Vai simplesmente observar como você reage em situações pequenas. E se você falhar, perde pontos. Outro ponto que nunca será admitido é o desejo por segurança emocional, misturado à atração pelo risco. Parece contraditório, mas é real. A mulher quer a estabilidade de um homem confiável, mas ao mesmo tempo se sente atraída pelo homem que desafia, que instiga, que tira ela da rotina. É por isso que tantos caras certinhos ficam presos na friend zone, enquanto outros, que parecem menos previsíveis, despertam desejo. Ela não vai admitir isso, porque soa incoerente. Mas no fundo pensa exatamente assim. E tem também o segredo mais íntimo. Toda mulher já fantasiou coisas que nunca diria em voz alta. Fantasias ligadas ao desejo, à intensidade, a experiências que ultrapassam o limite do que ela mesma prega. Só que, por medo de julgamento, essas fantasias ficam escondidas. Para os homens, isso é um enigma. Ela diz que nunca faria, mas no ambiente certo, com o homem certo, acaba não só fazendo, mas pedindo. É aí que entra a chave. Não é o que ela fala que importa. É o que a mente dela revela quando se sente segura e provocada ao mesmo tempo. A psicologia mostra que o maior segredo da mente feminina é esse contraste entre discurso e comportamento. A mulher fala para proteger a própria imagem. Pensa de forma muito mais complexa, mas guarda para si. O homem que entende essa lógica para de ouvir apenas palavras e começa a interpretar sinais, gestos, mudanças sutis. Esse é o homem que sai na frente. Porque enquanto a maioria fica confusa com o não sei ou com o talvez, ele enxerga o sim escondido no olhar, no toque, no tempo de resposta. No fundo, o que toda mulher pensa, mas nunca vai admitir, é que ela deseja um homem capaz de decifrar o que ela mesma não tem coragem de falar. E essa é a grande revelação. Não espere confissões. Espere sinais. Porque quando ela sentir que você entende, sem que ela precise dizer, vai se entregar com uma intensidade que ela jamais demonstraria para qualquer um. Bom, sobre características da mulher moderna, a gente poderia falar uma infinidade de coisas. O que mais chama atenção, acho que é a necessidade de validação externa, de postar tudo nas redes sociais para que as pessoas aprovem, né? Seja a viagem, a maquiagem, a roupa nova, o curso que fez, enfim, tudo as mulheres postam. Poderia falar dos homens também, características deles, dos homens modernos que já não resolvem os problemas da casa, alguns ficam muito em videogame ou vão jogar futebol e esquecem da vida. Tem muita coisa para falar de ambos, mas aqui a gente vai comentar apenas algumas coisas pontuais que podem interferir bastante no relacionamento. Só que vamos falar com senso de humor. Amor, eu queria te pedir desculpa. Eu acho que você tava certo mesmo. Como é a história? Vida, eu acho que eu exagerei. Não tinha necessidade nenhuma disso. Peraí que eu vou no banheiro cagar. Peraí, rapidão. Mas agora? Oi. Will, me ajuda. A Bianca pediu desculpa. Tu não tem nenhuma louça pra lavar aí, não, é? Não, é sério. Ela falou que eu tô certo. É sério? Vê se ela não tá possuída. Pode ser o demônio. Peraí que eu vou dar uma conferida. Ô, Vida, vamos ler a Bíblia juntos? Ué, amor, vamos, mas agora eu tenho umas coisas pra fazer. Não é o demônio, não. Eita, meu Deus do céu, vê se ela não tá com febre. Será? Eu vou ver, peraí. Ô, amor, você tá sentindo alguma coisa? Ai, Vida, tô sentindo um pouco de arrependimento, sabe o que eu falei? Tu ouviu isso? Ouvi. Ai, eu já não sei. Tu já viu se tu tá sonhando ou não? Peraí que eu vou... Deixa eu beliscar aqui. Ai! Puta que pariu. Tu vai dormir sem me pedir desculpa?
Nunca entre em um relacionamento com uma mulher esperando lealdade. Nunca espere comprometimento de mulher moderna. Nunca ache que só porque você é bom, presente e dedicado, ela vai ficar. A real é o seguinte, hoje elas não precisam mais de um homem para sobreviver. Elas trabalham, ganham o próprio dinheiro, têm a liberdade, e isso mudou completamente o jogo. Antigamente, o compromisso com o homem era parte da estratégia de sobrevivência delas. Hoje em dia, elas têm total autonomia. E sabe o que acontece quando você dá autonomia para uma mulher? Ela mostra que não precisa de homem nenhum, a não ser que queira. E aí que tá, o querer dela é volátil. Mulher sente e vive o agora. Se hoje ela tá apaixonada, amanhã ela pode acordar confusa. Se a amiga falou, você merece mais, o namoro virou dúvida. Elas estão sendo bombardeadas o tempo inteiro. Instagram, TikTok, conselhos de amiga, ego inflado por tanta atenção masculina que elas recebem. Elas não escutam os homens, elas escutam outras mulheres. E o que escutam o tempo todo, você merece coisa melhor. Então eu te pergunto, por que você ainda está investindo em uma mulher, esperando que isso vai te trazer estabilidade? Acorda, irmão, invista em você. O jogo é interno. O poder está em você se reconstruir por dentro e colocar sua energia onde realmente vale a pena. Quer ser forte? Quer ser admirado? Quer ter controle? Jogue tudo no seu propósito, na sua missão, no seu físico, no seu dinheiro, na sua liberdade. Cria algo teu, um negócio, uma marca, um movimento e se conecta com teus irmãos, homens que estão na mesma pegada, que não vivem em função de validação feminina, mas em função de grandeza. Isso sim te fortalece, isso sim te dá estrutura. O resto é distração. Foco em você, foco em sua construção e o resto se alinha. Simples assim. Mulheres modernas traem relacionamentos saudáveis e se permanecem leais nos tóxicos. Não se trata de amor, não se trata de paz, se trata de caos emocional. O coração dela persegue a tempestade, não o abrigo. Você deu consistência e estabilidade para ela. Ela chamou isso de tédio. Você deu caos para ela. Ela chamou isso de paixão. Um homem que a ama de forma pura é desrespeitado. O homem que faz ela chorar recebe obsessão. A lealdade moderna é distorcida. Quanto mais você se importa, menos ela te valoriza. Quanto mais você ignora, mais ela corre atrás. Não é lógica, é biologia misturada com disfunção. Ela deixa um bom homem por não estar sentindo, mas fica com um tóxico, esperando que ele mude. Isso não é lealdade, é ligação por trauma. Você pode dar o paraíso para ela, mas se a mente dela é viciada no inferno, ela ainda vai desejar o fogo. Então, não tente ser a paz dela se tudo que ela já amou só foi guerra. Nem toda mulher merece o bom homem que perdeu. Deu até raiva do pai, não consegue ser feliz com homem nenhum. O pai é o modelo de masculinidade, de homem, de figura masculina que esta menina vai carregar pro resto da sua vida. E uma vez que ela sentiu raiva desse pai, por conta das maldades que esse pai fez com a mãe, por conta das maldades que fez com ela mesma, essa menina carrega um ranço, carrega uma mágoa que vai perdurar por toda a sua vida. E a partir de então, toda figura masculina que ela tentar se envolver, ela vai transferir aquela raiva e aquela mágoa, aquele desejo de se vingar para aquela figura masculina. É aí que a mulher acha que está buscando felicidade, mas busca homens muito parecidos com aquela figura masculina que ela carrega a mágoa para tentar resolver. Mais do que isso, ela tenta vingar a imagem de feminilidade que a mãe tinha através agora da sua vida feminina. Enquanto você não curar esses traumas de infância, você não vai conseguir ter um relacionamento saudável, não vai conseguir ser feliz no amor e vai viver patinando em vários outros campos da sua vida, inclusive financeiro. Sabe o que acontece quando os dois têm falta de pai? Vocês se encontram no amor, mas também nas feridas emocionais. E isso acaba criando um relacionamento cheio de expectativa. Quando você carrega falta de pai, ou você teve um pai muito rígido, muito frio dentro de casa, inconscientemente você vai buscar o que faltou dentro dessa relação no seu parceiro, nas relações amorosas.
No fundo, você fica pedindo pra ser vista, reconhecida, pra ser amada. Tudo que você sentiu que não teve com o seu pai, você vai projetar no seu marido dentro da relação. E o homem, quando ele tem a falta de pai, ele procura aprovação, procura alguém que fala você é suficiente, você é capaz, você consegue, e ele procura tudo isso dentro da mulher na relação. E o que era pra ser um encontro de amor acaba sendo um encontro de feridas emocionais. E isso acontece por atração emocional e por conta da sua programação familiar. Quando nós falamos de falta de pai, a gente fica com um buraco, porque o pai exerce o lado do mundo, do prover, do ir, do fazer, do executar, do trazer segurança, do trazer estabilidade. Eu não sei você, mas eu cresci sem o meu pai dentro de casa. Então todo esse movimento, toda essa postura emocional me faltou. Logo, eu ficava buscando tudo isso dentro das relações. Só que eu não sabia que isso sobrecarregava a minha relação. Porque eu exigia, eu queria. E no fundo eu não sabia que o que eu queria dele era tudo que eu não tive do meu pai. A nossa relação começou a mudar quando eu entendi que não era justo eu esperar o que eu não recebi em casa, não recebi do meu pai, esperar dela, cobrar dela. E da minha parte mudou quando eu parei de esperar que ele curasse as minhas feridas em relação ao meu pai. O que vai melhorar a relação de vocês é entenderem que grande parte do conflito que vocês vivem hoje é reflexo do que vocês não tiveram lá na infância. E quando vocês dois juntos olharem pra isso, a relação vai se transformar. Calma que o papai tá aqui. O pai é a figura mais importante na vida da mulher. E é por isso que tem tanta mulher ferrada da cabeça por aí. Esse é o Café com Teu Pai, edição Dia dos Pais. Presente, ausente ou inexistente. Seja lá qual foi a referência de pai que essa mulher teve, isso vai impactar diretamente a forma como ela se relaciona com os homens. O pai é o primeiro homem que dá uma resposta ao valor da filha. Quando ele olha pra ela com admiração, afeto e respeito, ele esculpe uma parte da imagem que ela vai carregar de si própria. Sem isso, a maioria das mulheres passa o resto da vida tentando ouvir de outro homem o que elas não ouviram do pai. A figura paterna, quando presente com firmeza e ternura, é responsável por introduzir o limite, a lei e a noção da realidade. Ele a ajuda a entender que o mundo tem regras, mas que ela é capaz de enfrentá-lo com segurança. E o principal, meninas que tiveram uma relação saudável com o pai desenvolvem critérios muito mais claros para sua escolha de parceiros, com menos carência e mais estabilidade. Já a ausência paterna ou a sua presença tóxica vai gerar carência afetiva, idealização, submissão ou uma desconfiança crônica nos homens. A filha precisa ver no pai um homem íntegro, que valoriza a mãe, respeita os limites e é presente emocionalmente. Isso ensina para ela que tipo de homem ela deve confiar. E que ser mulher não é estar condenada a abandono, traição ou invalidação. E o resultado dessa ausência é que a gente vê todo dia por aí. Mulheres que odeiam homens ou extremamente carentes que aceitam qualquer tipo de porcaria. Mulheres se prostituindo por migalhas, vivendo uma vida promíscua, mostrando a bunda nas redes sociais em busca da atenção e da validação que o papai nunca deu. No fundo, ela só quer ser amada, só não aprendeu como. Já a mulher que teve um bom pai carrega algo diferente no olhar. Ela não tá implorando para ser amada. Ela já ouviu, no momento certo da vida, que é digna de amor, proteção e respeito. Quando o pai falha, cabe à filha que já se tornou adulta e assumiu o controle da própria vida, construir por dentro esse alicerce que faltou. De nada. A ausência paterna mais uma vez se provando o grande mal do século, tanto para o homem quanto para a mulher. Completamente diferente, porque agora ela tem que aprender a esperar por mim. E ela quer liderar absurdamente. Tá, mas agora ela tem que esperar a minha condução para dizer para ela o que ela vai fazer e muitas vezes nem eu sei o que eu vou fazer. Tudo que a gente está fazendo aqui não tem coreografia. Ela está seguindo. Eu estou liderando ela o tempo todo e ela segue todas as conduções. Várias mulheres que eu vou dar aula particular, várias. Logo na primeira aula, elas começam a chorar porque elas são mulheres tão fortes e que por tantos momentos na vida elas tiveram que tomar tantas decisões, elas tiveram que liderar muitas vezes no casamento, na empresa, na família, que a primeira vez que elas se deixam conduzir, para elas é algo incrível. Incrível. Elas ficam assim, nossa, eu estou conduzindo, eu estou sendo conduzida. Eu não sei mais o que vai acontecer. Eu só estou seguindo o que ele está pedindo. E a Kátia, ela tem que esvaziar toda a mente dela para esperar o dia de decidir o que ele vai fazer. Tomar todas as decisões e ela fica, o que será?
Mulher masculina faz tempestade em copo d'água. Ela leva tudo para o pessoal. Qualquer coisinha vira um problema enorme. Um simples comentário do parceiro te ofende. Qualquer pequena discordância vira uma guerra. Isso não é força, isso é exaustão emocional. É o peso de carregar o mundo sozinha e não saber baixar a guarda na hora certa. Quando você assume uma energia masculina em excesso, você vive na defensiva. Você sente que precisa a todo momento lutar, se impor e se provar. Só que no meio disso, você perde a leveza, perde a conexão, perde a capacidade de simplesmente relaxar, amar e confiar. E no relacionamento, tudo vai virar uma briga, porque você não consegue se permitir ser vulnerável. A origem do excesso de energia masculina na mulher está na sua criança ferida. Lá na infância, você se sentiu tão sozinha, lidando com emoções tão difíceis, que hoje você não consegue respirar e ter o discernimento do que realmente importa, ou é só o seu ego reagindo. Ao invés de levar tudo para o pessoal e transformar o relacionamento em um campo de batalha, comece a curar a sua criança interna e torne-se uma mulher leve e magnética. O homem frouxo que você reclama foi o único que teve estômago para aguentar a mulher ferida que você era. E isso não é papo de amiga, não é conselho, e se ninguém teve coragem para te contar isso, eu te conto esse é o café com a tua terapeuta. Você chama ele de banana, de passivo, de frouxo, de mole, mas deixa eu te contar uma coisa que talvez doa. Ele foi o único homem que você deu conta de amar, no estado emocional em que você estava. E ele foi o único que teve estrutura para te amar no meio do caos dessa mulher masculinizada que você era. Você não estava pronta para ser conduzida. Então apareceu alguém que você conseguia controlar. No fundo, ele foi a ponte entre a mulher ferida que você era e a mulher consciente que você pode se tornar. E talvez hoje você olhe para ele com raiva ou arrependimento. Mas você precisa também olhar com gratidão. Porque o homem frouxo que você reclama foi o único que ficou quando você não conseguia nem ficar consigo mesmo. Ficou quando você descontou nele a raiva de todos os homens da sua história. E talvez, sem perceber, ele te salvou de você mesmo. Agora é escolha sua, ficar culpando o homem banana que ficou ou reconhecer que ele suportou o que você ainda nem entendia em si. Você não queria conexão, você queria comando, você não queria escuta, você queria ser obedecida. Você não queria amar, você queria vencer. E quando você age assim dentro de um relacionamento, só tem espaço para um homem banana, não para um homem com masculino forte. E aí, minha querida, eu te deixo com essa pergunta. O quanto de você já está preparada para o homem que você diz que quer?